Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel, que recebe o nosso convidado, a nossa equipe, com esta mesa deliciosa. Hoje vamos falar da Fundação de Itacoatiara. Nosso convidado, escritor acadêmico, Francisco Gomes da Silva, ele que é membro da Academia Amazonense de Letras, do Instituto Histórico Geográfico. Aliás, lembrando o Instituto Histórico Geográfico, ele está completando em março do ano que vem 50 anos de atividade literária e 50 anos que faz parte do Instituto Histórico Geográfico. Francisco, uma alegria ter meio século de contribuição literária. Vamos falar dessa contribuição. Foram muitos livros, meio século de atividade literária, meio século fazendo parte do IGA. Realmente, o Base, é uma longa caminhada e uma caminhada de alegrias e felicidades, porque nós tivemos a oportunidade de pesquisar no país e no exterior a grande trajetória da Amazônia e principalmente da cidade onde eu nasci, Itacoatiara. E nesse largo período também eu tive a oportunidade de conhecer figuras importantes da historiografia amazônica, de Manaus sobretudo, da Academia Amazonense de Letras, do Instituto Geográfico Histórico. Ambas as instituições nós dois pertencemos. E nessa caminhada nós tivemos realmente o prazer de editar 15 livros e temos mais 5 engatilhados. Esperamos, se Deus nos der saúde, lançá-los brevemente. Haverá de dar, com certeza. Francisco, Itacoatiara, a fundação da cidade de Itacoatiara. Esse seu primeiro livro vem no período em que governava o Amazonas Arthur César Ferreira Reis. E você teve o prefácio do Arthur César Ferreira Reis. Agora você teve uma segunda edição, Itacoatiara 330 anos, e agora você traz o primeiro volume da trilogia Itacoatiara 330 anos, segunda edição, revista e ampliada. Realmente, em 1965, por ocasião da abertura da estrada Manaus-Itacoatiara, 5 de setembro, o governador Arthur César Ferreira Reis lançou o nosso primeiro trabalho, junto com outras edições, àquela altura, em homenagem às festividades da libertação do Amazonas do Jugo Pará. Nós tínhamos apenas 19 anos de idade e o então governador, que era inegavelmente o maior historiógrafo da Amazônia, ele nos descobriu e com a sua generosidade extrema, o seu desejo de destacar a juventude amazonense, encomendou à editora Sérgio Cardoso o lançamento do livro e nos deu a honra de prefaciar a obra, um prefácio generoso, muito incentivador, e ali foi o começo dessa longa trajetória. Arthur César Ferreira Reis, que eu tenho a alegria de sentar na cadeira que ele sentou na Academia Amazonense de Letras. Perfeitamente. Agora, Itacoatiara tem uma origem interessante, luso-indígena. Porque, veja bem, Itacoatiara, como quase todas as comunidades da Amazônia brasileira, compreendida a Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental, na sua grande maioria elas têm origem luso-indígena. Luso-indígena porque foram os portugueses que, em adentrando nesse espaço tropical, se encontraram com os indígenas e fundaram missões indígenas, sobretudo através dos jesuítas, e essas comunidades tiveram essa dupla configuração. A origem luso, através dos ensinamentos dos padres jesuítas e através da experiência na floresta, nos rios, na mata selvagem dos indígenas. Agora, ela é banhada pelo rio Amazonas, numa área extensa de profundidade, inclusive com a grande batalha naval, que está lá, um marco interessante, inclusive o navio fundeado lá. Eu queria que você falasse um pouco da batalha naval. Pois não, Itacoatiara é uma cidade estratégica. Ela está situada à margem do rio Amazonas, a alguns quilômetros da boca do rio Madeira. Então ali, desde os séculos anteriores, 18, 19,
Itacoatiara começou a aparecer no cenário socioeconômico da Amazônia e do Brasil, porque, devido à sua posição estratégica, fazia comércio com a Bolívia e privilegiava o Pará e a Europa e os Estados Unidos com a produção extrativa que saía daqui da Amazônia. Ali, naquela cidade, de frente à cidade, houve, já no século XX, em 1932, a Batalha Naval, na época do governo Getúlio Vargas, de que resultou o naufrágio de 2 navios, está lá no fundo do rio. Inclusive, você foi lá várias vezes, já fez relevantes entrevistas sobre o tema e, inclusive, a Marinha Brasileira está oficializando esta data no seu calendário oficial, do qual nós dois participamos, mostrando a importância desse evento para a história do Brasil e da Amazônia. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso hoje com o escritor acadêmico Francisco Gomes da Silva. Lembro que o Francisco Gomes é o atual primeiro vice-presidente do Instituto Histórico Geográfico e é membro efetivo da Academia Amazonense de Letras. Falamos da sua obra A Fundação de Itacoatiara. Francisco, vamos falar dessa integração entre Manaus e a Vila de Serpa. Vila de Serpa tem uma importância muito grande nesse contexto histórico, né? Inclusive com aquela pedra enorme que está lá com aquelas inscrições, que, aliás, é uma das atrações turísticas da cidade. A Vila de Serpa, ela foi originada através de ação do antigo governador da Amazônia, Mendonça Furtado. E exatamente ganhou o nome de Serpa em homenagem a uma vila que existe em Portugal com o mesmo nome, hoje uma grande cidade. Àquela altura havia uma tentativa e depois efetivada de expulsar os jesuítas da região. E o Mendonça Furtado era o mais forte adepto dessa teoria, dessa ação, porque ele entendia que os jesuítas eram perniciosos à região amazônica, não deixavam o progresso se estabelecer. E ele entendia que Itacoatiara, que naquela altura era apenas uma missão indígena, estava num local estratégico e tinha condições de se abrir para o progresso colonial, para o progresso que Portugal mandava implantar na região. Então, em homenagem, repito, a esta localidade portuguesa, ele criou a Vila de Serpa e essa Vila de Serpa passou a fazer a integração entre os colonos que vinham e iam para Portugal e levando tanto os produtos da floresta como trazendo coisas do progresso da época. Então a Vila de Serpa realmente se desenvolveu, ampliou-se no quadro socioeconômico da região e em 1874 foi transformada em cidade de Itacoatiara. O interessante de tudo isso é que Itacoatiara não só tem uma bela história, mas também tem filhos ilustres, médicos, desembargadores, advogados, promotores. Você pode citar alguns? Posso. Itacoatiara é uma cidade pródiga em figuras ilustres. Nós temos pessoas, por exemplo, que integraram o Tribunal de Justiça do Amazonas, né? A figura de Anis Jubim, a desembargadora Marilildes Mendonça, o desembargador Alzier. Como médico, nós temos o Dr. Nakajima, né? Parentes da família Perales, da nossa antiga gestora da Universidade Federal do Amazonas e nossa colega na academia. Enfim, em todos os setores profissionais, intelectuais e científicos atual, Itacoatiara se destaca em todos esses ramos, político, econômico, social e científico. De certa forma, tem a história de um padre importante nesse contexto histórico, Jódocó Pérez. Você fala muito dele. Jódocó Pérez era um padre suíço, de origem suíça, que veio para a Amazônia em 1670 e veio com a missão de se integrar aos outros padres da congregação dos jesuítas e também com a missão de criar missões e que se transformaram em cidades posteriormente. E ele foi o criador da missão de Mataurá,
que deu origem à atual cidade de Itacoatiara. O Padre Jódoco tem uma história muito importante na região amazônica, porque inclusive ele foi uma das figuras que constou do grupo que foi expulso, a primeira expulsão dos jesuítas da região em 1684. Naquela altura, começou a haver aquela intriga entre colonos e padres, e os padres saíram perdendo, porque os colonos, com o apoio econômico e o apoio governamental, na tentativa de ficarem eles só dominando a região, eles conseguiram motivar o governo a expulsar os jesuítas. E o padre Jódoco Pérez foi importante nesse processo, porque resistiu e mostrou que era importante a permanência deles na região para prosseguir naquele trabalho que Portugal estava exercitando na região de integração colonial na região amazônica. De certa forma, tem um outro Pérez importante que foi prefeito judeu, que cedeu o espaço onde está construída a catedral. Isso. Esse, já no século XX, é o prefeito Isaac José Pérez. Isaac Pérez era um homem de origem judaica, que chegou em Itacoatiara ainda moço, passou um tempo em Paris e ficou impressionado com a beleza da principal avenida de Paris, a Champs-Élysées, e ele, quando prefeito de Itacoatiara, achou que deveria fazer uma réplica daquela grande avenida da capital parisiense. E então a principal avenida de Itacoatiara, que foi urbanizada por ele, uma avenida que tinha sido aberta em 1870, ela passou a ter 2 pistas, tem um túnel verde que é considerado inegavelmente o maior túnel verde do país, e esta foi sua obra fundamental para embelezar o centro da cidade de Itacoatiara. Sua presença e a presença dos seus correligionários judeus em Itacoatiara foi importante no desenvolvimento social e econômico da cidade, tanto que onde está a catedral, apesar dele ser judeu, apesar de ele pertencer a uma família judia, foi doada para a religião católica e ali foi estabelecida a atual Catedral de Itacoatiara. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu hoje recebo com muita alegria o escritor acadêmico Francisco Gomes da Silva. Claro que falamos da sua obra mais recente, A Fundação de Itacoatiara, primeiro volume da trilogia Itacoatiara 330 anos, segunda edição, revista e ampliada. Vamos falar dos jesuítas. Certo. A importância dos jesuítas naquele contexto, a expulsão dos jesuítas, como é que ocorre isso? Os jesuítas, de todas as congregações do século XVI, XVII, que vieram para a Amazônia, foram os mais importantes no processo de integração do índio à chamada civilização ocidental. E por isso, os jesuítas tiveram, além de terem um papel importante nesse processo, eles tiveram também o ódio dos colonizadores. Uma categoria de colonizadores, sobretudo aqueles que se aproveitavam do comércio das especiarias amazônicas, eles passaram a achar que os jesuítas eram um empecilho à sua ação integracionista, eles passaram a perseguir os jesuítas. E então aconteceram, naquele período de 1684, um ano após a fundação de Itacoatiara, aconteceu a primeira expulsão dos jesuítas. Em 1759, já o governo da Amazônia sendo dirigido pelo grande Mendonça Furtado, eles sofreram a terceira e última expulsão, saindo do espaço amazônico, e o governo de Portugal definitivamente dominando politicamente a área e deixando de fora os jesuítas, mas os jesuítas deixaram o Brasil inegavelmente um trabalho fundamental nesse processo de integração regional. Se não foram os jesuítas, talvez essa Amazônia não tivesse essa sua grande configuração socioeconômica, que é um espanto para o mundo e para o Brasil. Você recuperou de uma forma brilhante a história da presença da Igreja Católica, com um livro maravilhoso. Nós lançamos recentemente, Base, um livro chamado Cronologia Eclesiástica de Itacoatiara. Nós levantamos todo esse processo da presença dos padres, das freiras, dos leigos, do pessoal que deu o seu trabalho na religião católica, não só em Itacoatiara, mas em todo o território da Prelazia,
aí incluindo os municípios de Silves, Urucurituba, Urucará, São Sebastião e Itapiranga, e fizemos esse levantamento, 335 anos de história, um livro de 350 páginas, prefaciado pelo bispo de Itacoatiara, Dom José Ionilton, que foi lançado dia 1º de novembro, por ocasião da festa da padroeira de Itacoatiara. É um livro que está aí, já estamos entregando às bibliotecas, aos amigos. É um livro que está sendo vendido em Itacoatiara em benefício da prelazia. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, base de doar 900 exemplares para exatamente a prelazia arrecadar fundos para o seu trabalho. O Ministério Público, a jurisprudência também foi assunto em obras publicadas por você? Foi, nós temos um trabalho chamado Processo Histórico do Município de Itacoatiara no Judiciário Amazonense. Foi lançado por ocasião da inauguração do Fórum atual de Itacoatiara, que por coincidência feliz hoje está sendo reinaugurado pelo desembargador Ieno Simões. Nós fomos convidados, mas porque eu tinha compromisso com você, e eu desisti de ir para esse evento, e esse evento foi marcante na história de Itacoatiara, porque nós ganhamos um fórum realmente de dimensões relevantes, onde os operadores do direito têm espaço para trabalhar e a comunidade tem um ambiente mais tranquilo para procurar a assistência judiciária, tanto da Justiça, tanto da magistratura como do Ministério Público. E nós lançamos esse trabalho revivendo todo esse processo jurídico do município de Itacoatiara durante a sua trajetória existencial. De certa forma, Itacoatiara está muito bem servida com a sua ação em recuperar. Mas você formou lá uma grande biblioteca, você tem levado livros para Itacoatiara. Itacoatiara tem duas grandes universidades, a Universidade Estadual e a Universidade Federal. Fale um pouco dessa formação. Hoje o itacoatiarense, você aos 18 anos deixa a cidade para vir para Manaus para estudar. Hoje não há mais necessidade disso. Não há mais necessidade, mas além de nós termos as duas universidades oficiais, a estadual e a federal, que se destacam formando jovens para o Brasil e para o mundo, nós temos a presença de duas outras universidades particulares. A última foi a FAMetro, que se instalou lá. Então a comunidade juvenil de Itacoatiara está bem servida, né? A turma que se forma pela universidade, sobretudo da Federal, que é um instituto técnico de tecnologia, de ciências exatas, ele está mandando para o mundo inteiro técnicos profissionais formados ali em Itacoatiara. Maravilha. A Biblioteca Municipal de Itacoatiara, nós temos colaborado dentro do possível, e a academia, essa semana, mandou para Itacoatiara cerca de 30 estantes para ajudar a biblioteca. Ano passado nós tivemos a oportunidade de levar para lá 2.000 livros doados pela academia e, enfim, a gente tem dado a nossa contribuição também para ajudar a juventude da nossa cidade. Com certeza. Francisco, nós estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir. Eu me despeço feliz por essa oportunidade, mas essa oportunidade, Base, e enaltecer o trabalho fantástico que a Rede Amazônica, através de você, tem feito, levando para o Brasil e para o mundo essa trajetória da cultura amazonense. Nós temos dado a nossa contribuição, você mesmo aí falou, e este livro, Fundação de Itacoatiara, é a trajetória exatamente da introdução do processo histórico-cultural na Amazônia, nessa parte que Itacoatiara domina, que é uma área polo. Itacoatiara é realmente a sede de um polo desenvolvimentista, e nós, nessa trajetória de 50 anos, construímos uma bibliografia de Itacoatiara, que pode inclusive ser acessada no nosso blog www.franciscogomesdasilva.com.br, que tem lá todos os nossos livros à disposição de quem quer que queira ler. Tá certo. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Literatura em Foco. Hoje, prazerosamente, conversamos com Francisco Gomes da Silva. Claro que eu quero agradecer a Magistral Gold, quero agradecer a importadora TV Lá e renovar o convite para um novo encontro no próximo programa, falando de um livro produzido na Amazônia. Um forte abraço
e até o próximo encontro. Até lá.